quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos aprender um pouco sobre as mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil, né? Porque naquela época não chamava Brasil, né? E também nós vamos dar continuidade à matéria da última aula de história. Na última aula, a gente viu que o Brasil ele foi ocupado, né, pelos primeiros grupos humanos, né, em 3 levas diferentes, né, de imigração. Não é isso? Então tá legal. Agora, nós vamos ver como que era a vida desses primeiros hominídeos, né, e até a vida dos indígenas, né, e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, pegue a apostila de história, página 161, e vamos ler aí. Exploração e descoberta, hora do texto. Enquanto alguns dos caçadores-coletores mudavam de lugar em busca de locais com bastante alimento, outros grupos começaram a ficar mais tempo na mesma região. Vamos saber mais sobre estes? As mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Em algumas regiões do atual Brasil, havia povos que estavam localizados em lugares com muitos recursos, tais como água, vegetais para colheita e animais para caça. Com isso, alguns povos passaram a se fixar nessas regiões e deixaram de ser nômades. Isso aconteceu por volta de 2.500 anos atrás, né? Esses povos criaram aldeias e começaram a guardar os alimentos que sobravam. Assim, começaram a trocar seus produtos com outras aldeias, fazendo longas viagens. Essas viagens acabaram por criar caminhos entre as aldeias para que as pessoas pudessem se locomover melhor. Nessa época, alguns grupos já fabricavam potes e vasos de cerâmica. Provavelmente, eles eram usados para armazenar vegetais e cereais e transportar esses produtos para outras regiões. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da cerâmica? Então, quando as pessoas elas começam a mudar o seu estilo de vida, né, a serem mais sedentários, né, terem uma localização específica, não ficavam mudando tanto de lugar, eles começam a praticar agricultura, acontece que esses povos eles precisam ter vasilhames, né, para guardar os seus alimentos. Então, eles desenvolvem a cerâmica, tá bom? E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da cerâmica, tá bom? Vamos lá agora na página 162. Aí tá mostrando, né, algumas cerâmicas aqui, né, do Brasil. Tá vendo que elas têm bastante desenhos, elas são bem decoradas e tudo mais. Algumas são mais bem grandes, né? E algumas menorzinhas, né? A cerâmica e seus usos. A cerâmica começou a ser fabricada por volta de 8.000 anos atrás, na Amazônia. Os povos que viviam na região, além de caçar e pescar, faziam coleta de vegetais. Por isso, usavam vasilhas de cerâmica para conservar o que coletavam. Além disso, grandes potes também eram usados para guardar as pessoas que morriam, né? Eram como se fossem caixões, vamos dizer assim, né? Seus corpos podiam ser depositados diretamente na urna, encolhidos, isso é, com as pernas dobradas e os braços em volta delas, né? Tipo em posição fetal, né? Bem encolhidinho. Existem indícios de que havia cerimônias e rituais para realizar essas atividades, com muito respeito pela pessoa morta. Por exemplo, os ossos eram cuidadosamente tratados e muitas vezes estavam acompanhados dos pertences das pessoas, como armas e enfeites. Outras vezes, havia alimentos e bebidas depositados junto. Isso pode indicar uma oferenda ou preocupação com a possibilidade de vida após a morte. Veja algumas urnas funerárias usadas para guardar os mortos. Aí tem alguns modelos, né? Que a apostila mostra. As urnas funerárias serviam para enterrar os mortos. A presença de comida e outros artefatos depositados junto ao morto mostra que deveria haver um ritual para enterramento das pessoas da tribo, né? Então, provavelmente, eles tinham alguma crença, né? Eles não enterravam as pessoas assim
à toa, né? Provavelmente alguma crença, né, religiosa eles tinham, né? Apesar de que nós não temos registros, né, escritos sobre essas crenças, tá bom? Agora vamos lá na página 163. Observe no mapa a localização de algumas das culturas ceramistas que existiam na Amazônia por volta de 1000 anos atrás. Aí na região da Amazônia, olha só, alguns povos que produziam, né, essas cerâmicas aí. Abaixo, veja algumas das cerâmicas produzidas na região. São muito bonitas, não? Enfeitadas, né, pintadas, muito caprichadas, né? Aí o nome dos povos, né? Debaixo do texto tem uma legenda com o nome dos povos. Aruá, Aristé, Guaritá, Marajoara, Maracá, Santarém e Pirapitinga, né? Era o nome desses povos ceramistas. Muito legal. Agora, vamos para a página 164. Vamos falar agora sobre o início da agricultura. Além de usar a cerâmica, alguns grupos que viviam no atual Brasil começaram a praticar agricultura, cerca de 2000 anos atrás. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, pois é difícil encontrar vestígios de plantas e sementes tão antigas. Assim, os pesquisadores não conseguem ter certeza sobre esse assunto, né? Então, eles têm uma estimativa, mas não dá para ter certeza, porque, como a tia disse, não tem documento escrito, eles não eram povos que sabiam escrever, né? O que podemos imaginar é que a coleta de vegetais trouxe muito conhecimento sobre as plantas e seu ciclo de vida. Afinal, os grupos humanos praticaram a coleta por milhares de anos. Provavelmente, foi observando e conhecendo esse processo que as pessoas perceberam que poderiam plantar as sementes e obter os vegetais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, os indígenas plantavam mandioca, cará, milho, amendoim, tabaco, pimenta, abóbora, abacaxi, caju, mamão, maracujá, entre outras plantas. Então, aquela ideia de que a gente tem, né, de que o índio, ele só recolhe, né, produtos da natureza, que ele só coleta, né, frutos e caça animais, ela não é totalmente correta, né? A gente viu aí, então, que os índios, quando os portugueses chegaram aqui, eles já praticavam agricultura. Olha que interessante, né? Não foi uma coisa que eles aprenderam com os portugueses, eles já faziam isso, só que eles não faziam para vender, eles faziam para o consumo próprio, né? E aí tá mostrando, né, alguns dos produtos cultivados pelos índios aí. Olha que legal, né? Algumas nas imagens aí da página 164. Agora nós vamos para a página 165. Os indígenas em 1500. Por volta do ano 1500, existiam vários povos indígenas vivendo no atual Brasil e suas aldeias estavam espalhadas por todo o território. Acredita-se que haviam entre 2 e 4 milhões de indígenas naquela época. Era bastante, muita gente, né? Eles estavam divididos em muitas etnias, cada uma com suas crenças, línguas, hábitos e rituais religiosos. Havia trocas pacíficas de produtos entre as aldeias, mas muitas vezes havia guerras também. Poderiam disputar territórios, locais de caça ou mesmo lutar para resolver conflitos. Então, haviam aldeias que eram amigas e haviam aldeias que eram inimigas, tá? Cada etnia tinha sua forma de se vestir e usar enfeites, de acordo com a sua cultura. Também, cada etnia, cada grupo indígena tinha uma forma de se pintar, né, e tudo mais. Os pesquisadores dividem os povos indígenas daquela época pela língua que falavam, que eram cerca de 1.300 línguas. Então, eles não falavam todos a mesma língua também. Essas línguas tinham origem em 2 troncos linguísticos principais, o tupi e o macro-gê. Uai, tia, mas como assim? Eram mais de 1.300 línguas, mas 2 troncos linguísticos. Deixa eu te explicar para vocês, trazendo para a nossa realidade. Nós falamos o português, não é? O português é uma língua que tem origem, né, no seu tronco linguístico, no latim, né? Então, não é só o português que tem origem no latim. Por exemplo, o francês,
o espanhol, o italiano, todas essas línguas, além do português, têm origem na língua que se chamava latim, uma língua que hoje quase não é falada, poucas pessoas sabem falar, né? Não é muito usada. Então, esses dois troncos linguísticos que nós vamos ver é como se fossem as línguas mães, né? Que vão gerar outras línguas, tá bom? Então, agora a gente vai observar a tabela aí. Tronco linguístico. Um era chamado de tupi e o outro é macro-G, tá bom? As tribos que falavam tupi eram chamadas de tupiniquim, guarani, tamoios, tabajara, munduruku, entre outras, né? Essas são algumas das tribos que falavam línguas que tinham como origem o tupi, tá bom? E a localização? Elas viviam no litoral brasileiro. Então, esses povos aí foram os que primeiro tiveram contato com os portugueses, né? Com os colonizadores. Ué, por quê, tia? Porque eles estavam próximos ao litoral. E foi no litoral que eles chegaram primeiro, né? E os macro-G? Os povos, né, que falavam línguas, né? Que tinham origem nesse tronco linguístico, macro-G, são Bororo, Carajá, Timbira, Carijó, Goitacazes, entre outras. Tá vendo que algumas têm nome de cidade ou sobrenome de pessoas, né? Porque algumas cidades do Brasil têm nomes indígenas. Interessante, né? Elas eram encontradas no Planalto Central do Brasil e em partes da Serra do Mar. Então, esses povos macro-G, eles já ficavam mais no interior do território brasileiro, tá bom? Etnia. Vamos lá agora. Etnia é um grupo de pessoas ou povo que tem a mesma origem, os mesmos costumes, língua, religião, isso é, aqueles que possuem a mesma cultura. Antigamente, as pessoas tinham mania de falar raça, né? Mas raça é de animal, o ser humano não tem raça, né? Existe a raça humana, tá bom? Então, por isso a gente fala em etnias, legal? Tronco linguístico. O tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem, uma língua mais antiga, que não é mais falada, igual o português e o latim, né? O português é uma língua que tem o seu tronco linguístico no latim, né? Como essa língua de origem existiu há milhares de anos, as semelhanças entre as línguas que vieram dela são muito difíceis de serem percebidas. Por exemplo, o português e o espanhol, algumas palavras são até parecidas, a gente até consegue entender, né? Agora, por exemplo, o português e o francês já é muito diferente, né? O italiano é um pouco diferente também. Então, algumas línguas, elas se tornam muito diferentes, né, com o passar de diversos anos, tá bom? Agora, vamos para a página 166. Na página 166, está mostrando imagens, né, ilustrações de indígenas, né? A primeira está mostrando uma índia, né, da tribo. A primeira está mostrando o indígena da tribo Bororo, né, desenhada pelo viajante Hércules Florens, durante a expedição Langsdorff na Amazônia, em 1827, né? Lá no século XIX já, essa vamos dizer assim, é bem recente, né? Bem depois dos portugueses chegarem no Brasil, mais de 300 anos depois, né? E a segunda imagem mostra indígenas da tribo Munduruku, desenhada por Hércules Florens, em 1828, tá? Também no século XIX, muitos anos depois dos portugueses chegarem ao Brasil, tá bom? Tá vendo que eles são diferentes, né? Alguns usavam, né, uns adereços, né, no nariz, na orelha, e outros não, outros só se pintavam, né? Gostavam de usar outros tipos de colares, né? Então, eles não são todos iguais, tá vendo? Assim como nós, né? Agora, vamos para a página 168, porque a página 167 vocês já fizeram, né, na atividade da última aula. Então, nós vamos continuar o diálogo com o texto na página 168, legal? Vamos lá, então. Número 3. Por volta de 2.500 anos atrás, ocorreram várias mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil.
Marque no quadro em branco as que estão corretas. Vamos ver, então, as coisas que realmente aconteceram com essas pessoas. Só vai marcar o que é verdadeiro, tá legal? Então, vamos lá. Letra A. Alguns povos começaram a se fixar em regiões com muitos recursos, como água, vegetais e caça. Sim, é verdadeira, né? Por quê? Eles precisavam de se alimentar, não é? De sobreviver. E lugares que têm muitos recursos é muito bom para se viver, não é isso? Então, essa é verdadeira. Você vai marcar um xizinho nela, letra A. Agora, a letra B. Todos os grupos começaram a criar aldeias e praticar agricultura, plantando abóbora e chuchu. Todos os grupos? Não. Alguns grupos, tá bom? Porque mesmo depois, né, da descoberta, né, da agricultura, alguns grupos ainda eram nômades, alguns não queriam, né, ficar o tempo todo no mesmo lugar, tá bom? Então, a letra B, ela está errada, então não precisa marcar. Letra C agora. Naquele período, alguns grupos já fabricavam utensílios de cerâmica para armazenar vegetais e cereais. Sim, por volta de 2.000 anos atrás, alguns grupos já fabricavam cerâmica, tá bom? Letra D. Os grupos que se fixaram em uma região criaram aldeias e começaram a viajar para trocar seus produtos com outras aldeias. Sim, alguns grupos faziam isso, né? Trocavam alimentos, né? Seus produtos com povos de outras aldeias. Isso era comum, tá bom? Número 4 agora. Responda as questões abaixo. Letra A. Quando a cerâmica começou a ser fabricada no território do atual Brasil? Quando será, hein? Dá uma olhadinha lá no texto falando sobre o uso da cerâmica. Lá na página 162. E aí, vocês vão encontrar essa resposta, tá legal? Agora, letra B. A cerâmica era utilizada com qual finalidade? Para que eles utilizavam a cerâmica? Né? Ela era reaproveitada? Sim, né? Eles usavam ela tanto para armazenar alimentos quanto para enterrar seus mortos, né? Usavam também como urnas funerárias, tá bom? Letra C. Existem indícios de que havia cerimônias rituais para lidar com as pessoas que morriam? Quais? Sim, existem indícios, né? Porque as pessoas não eram enterradas de qualquer maneira, né? Eram enterradas, né, em uma determinada posição, eram colocados pertences pessoais, alimentos, então provavelmente eles tinham rituais, sim, né? Nós só não sabemos quais eram esses rituais, né? Porque não tem registro escrito sobre eles, né? Mas há indícios de que haviam esses rituais. Número 5. Como aconteceu o início da agricultura e quais alimentos passaram a ser cultivados? Provavelmente através da observação do ciclo da natureza, né? De que as árvores, né, elas crescem, né? E elas geram frutos e sementes. E provavelmente através dessa observação as pessoas conseguiram manipular, né, a natureza e criar, vamos dizer assim, né, através da plantação de vegetais, seu próprio alimento. Aí, os alimentos que passaram a ser cultivados, vocês vão encontrar na página 164, tá bom? Que são todos esses, né, que estão desenhadinhos aí e alguns outros que estão escritos também, tá bom? No último parágrafo da 164. Agora, vamos para a página 169. Faça um desenho representando o utensílio que você achou mais interessante. Depois, escreva o motivo de tê-lo escolhido. Então, tem vários utensílios que a gente viu, né, nesses textos aí, ó, né? Desde a página 161 até
a página 163, né? Vários objetos de cerâmica. E aí vocês vão escolher um desses utensílios aí e vai escrever o que você achou mais interessante sobre ele, tá bom? Você vai desenhar ele e escrever sobre. Legal? Número 7. No ano de 1500, existiam muitas etnias indígenas vivendo no atual Brasil. Elas eram iguais ou diferentes entre si? Quantas línguas eram faladas naquela época? Então, existiam muitas etnias. Elas não eram iguais, né? Cada uma tinha seus costumes, seus rituais, né? Suas crenças, seu modo de viver. E eram faladas cerca de 1.300 línguas, não é isso? Que estavam divididas, né? Em dois troncos linguísticos, né? Que é o tupi e o macro-G, tá bom? Agora nós vamos para a página 170. Ampliação dos saberes. Tem história na notícia. Em julho de 2018, arqueólogos encontraram 9 urnas funerárias na Amazônia. As urnas são de uma população indígena que habitou a região há aproximadamente 500 anos. Elas fazem parte da tradição polícroma da Amazônia, que é um conjunto de cerâmicas decoradas com pinturas vermelhas e pretas. Os achados foram encontrados na comunidade Tauari, em terreno próximo a uma escola comunitária. Leia a notícia abaixo sobre esse achado arqueológico. Tem história na notícia. Arqueólogos descobrem cemitério na Amazônia com urnas funerárias indígenas que podem ter mais de 500 anos. Urnas funerárias, como as que foram encontradas, são comuns pela Amazônia brasileira e nas partes amazônicas de países como Peru e Equador, afirma o arqueólogo do Instituto Mamirauá, Eduardo Kazu Tamanarra. Mas os pesquisadores costumam recebê-las da mão de moradores do local, que de fato encontram os artefatos e os retiram da terra. Agora, escavar e encontrar uma cova com as urnas dessa cultura, do jeito que estavam, e realizar todo o registro científico é algo inédito, é a primeira vez, né? A maneira como as urnas foram encontradas chamou a atenção dos arqueólogos. As urnas funerárias têm rostos desenhados. O interessante é que nenhum desses rostos estavam olhando um para o outro. Se uma urna foi enterrada com o rosto para cima, a urna ao lado dela estava olhando para baixo e a seguinte estava enterrada de lado. É como se elas não quisessem olhar uma para a outra. As urnas seguiam uma ordem. Claramente, elas foram enterradas daquele jeito e foi intencional, comenta o pesquisador do Instituto Mamirauá. Então, é uma coisa interessante que eu vou falar para vocês. Olha só, nessa notícia dizem que as pessoas, geralmente, né, os indígenas que moram lá, eles sempre encontram essas urnas e eles tiram e levam para os pesquisadores. Só que o que acontece? Quando eles tiram essas urnas, né, lá do lugar onde elas estão lá e levam para os pesquisadores não fazem a mínima ideia de como elas estavam no lugar. Então não dá para saber, né, se tinha uma ordem, se não tinha uma ordem. Só que dessa vez, quando os pesquisadores conseguiram eles mesmos encontrarem essas urnas, eles puderam observar que tem uma ordem até para eles enterrarem essas urnas funerárias. Olha que interessante. Então, quer dizer, não é por acaso. Tá vendo como que é importante o trabalho do arqueólogo? Tá vendo? Porque se não fossem eles terem encontrado, a gente nunca saberia sobre isso, né? E não teria como estabelecer hipóteses sobre o que pode ter acontecido, por que eles depositavam essas urnas dessa forma. Porque provavelmente tem um motivo, né? Eles não enterravam de qualquer maneira, só jogavam lá e enterravam, né? Havia um cuidado. Se havia esse cuidado, provavelmente havia uma crença, um ritual em volta disso, né? Agora vamos na página 171. Agora é com você. Normalmente, como os pesquisadores encontram urnas funerárias na Amazônia? Então, como que eles encontravam antigamente? O que acontecia? Eram eles mesmos que encontravam? Não, eram as pessoas, os moradores que encontravam
e levavam para os pesquisadores, né, as urnas que eles encontravam. Número 2, por que esse achado arqueológico é considerado inédito? É inédito porque os arqueólogos nunca tinham encontrado, eles mesmos, né, as urnas diretamente, né, na natureza lá, né, onde elas foram enterradas, né, há milhares de anos. Número 3, como as urnas foram encontradas? Elas foram encontradas, né, com os rostos desenhados sem olhar uma para outra, não é isso? Elas seguiam uma ordem. E se elas seguiam a ordem, elas foram enterradas daquele jeito propositalmente. E número 4, em sua opinião, qual pode ter sido o motivo para as urnas terem sido enterradas dessa forma? Por que será que eles enterraram essas urnas dessa maneira? Será que foi à toa? Ou será que tinha um motivo para eles enterrarem essas urnas dessa maneira? Eu quero que você coloque a sua hipótese, você crie uma hipótese sobre eles terem enterrado essas urnas nessa ordem aí, tá bom? Depois eu quero saber o que vocês construíram com relação a esse questionamento de hipótese, tá bom? Pode me mandar um áudio, pode me ligar para me contar que eu vou ficar bem curiosa, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima aula!